O Guarani vem de vitória importante contra o Náutico, 6 jogos sem vencer, conseguiu a vitória. Do outro lado, a Ponte Preta vem de derrota, só que o Guarani ainda busca pela primeira vez na temporada engatar 2 vitórias seguidas, né? Eu gostaria de saber de você qual foi o foco principal durante a semana, se foi mais o emocional dos jogadores, por causa de um jogo tão importante, e também o que representaria para vocês vencer o Clássico na casa do adversário e engatar pela primeira vez na temporada 2 vitórias seguidas. Esse é o mais importante, assim, na minha opinião, né? A preparação ela foi muito boa, nós reforçamos as coisas que nós já vimos fazendo de positivo, corrigimos algumas coisas, corrigimos a bola parada, principalmente as faltas laterais que não foram boas contra o Náutico, né? Tanto é que o Náutico chegou no nosso gol num escanteio em 2 faltas laterais, então nos últimos 2 dias nós treinamos isso, né? Com relação ao Clássico de amanhã, além da tabela, é um jogo à parte, né? A gente já sente até na atmosfera da cidade, né? A mobilização dos torcedores, do próprio clube, né? Então nós temos consciência da importância do jogo, nos preparamos bem e tenho certeza que nós vamos fazer um grande clássico. E aí sim tentar chegar no campo da Ponte e vencer, né? Porque para nós, além da importância do clássico que por si só já é um jogo à parte, né? Dentro do próprio campeonato, a importância de nós continuarmos pontuando. Então são essas 2 coisas que para nós são fundamentais. Bom dia, Moser. Bom dia. Victor Freitas, Rede Século XXI. O Guarani vencendo o derby amanhã, a depender do resultado, né, do número de gols, a equipe tem a chance de deixar a zona do rebaixamento pela primeira vez em 18 rodadas. Levando isso em consideração e também o peso de um derby, você diria que esse é o jogo mais importante da sua passagem pelo Guarani até esse momento? O Clássico, ele por si só, ele tem uma importância grande, né? Para o nosso torcedor, para o clube, para os jogadores, para a nossa comissão. Nós vivemos, na minha opinião, estamos chegando no Clássico num momento de ascensão, então, mas com certeza é o jogo mais importante até agora, sem dúvida. Nós temos que encarar dessa forma, né? Por ser o derby e pela nossa classificação. Então, nós temos essa possibilidade, que eu nem quero entrar nesse mérito aí de sair dessa zona incômoda, mas nós temos que pensar realmente jogo a jogo, e esse é o jogo mais importante da temporada até esse momento, porque é o próximo também, né? Então, nós precisamos colocar em prática tudo que que a gente vem fazendo nos últimos jogos, que na minha opinião, em termos de desempenho, nós estamos numa evolução importante, né? E aí é pôr em prática realmente, e não só na questão técnica, tática, realmente o espírito, né? Porque um jogo desse pede muito mais do que a parte técnica, muito mais do que a parte tática, é o espírito. E aí pode ter certeza que nós estamos preparados para fazer um grande jogo. Bom dia, Moser. Bom dia. José Gustavo, pela Bate-Fundo Esportivo. O Guarani ainda não tomou gol esse ano, né, nos derbys, nos 2 que já foram jogados até agora. E a Ponte melhorou bastante o desempenho ofensivo dela, né, com a chegada do Elvis. A minha pergunta é como fazer para continuar isso, não tomar gol, o 3º jogo sem tomar gol. Nós fizemos um jogo bem sólido contra o Criciúma, fizemos um jogo defensivamente sólido contra o Náutico, tirando as bolas paradas, que aí precisou que nós ajustássemos algumas coisas. E aí nós temos que tentar neutralizar as jogadas principais da Ponte, seja com o Elvis, seja com o Luca, enfim, a Ponte tem um jogo coletivo forte, né? Não dá para falar de um ou outro jogador, é o coletivo que nós temos que tentar neutralizar. O Formiga tem um apoio importante ali pelo lado direito, então é tentar neutralizar as principais jogadas e impor o nosso jogo. Eu entendo que é um clássico, né? E clássico tem o jargão que não se joga, se vence, né? E eu concordo, porém eu acredito que para vencer você precisa também jogar bem. Então nós vamos com esse objetivo, de competir, né, na acepção da palavra, mas também ter desempenho. Quando nós tivermos a bola, nós precisamos ter desempenho, né? Então, porque as vitórias que nós construímos até agora foi sempre baseada no desempenho, né? Então, sabendo que é um jogo muito importante em todos os sentidos, mas nós precisamos jogar bem,
competir muito bem e também, quando nós tivermos a bola, jogar bem. Realmente tentar impor o nosso ritmo, fazer as nossas combinações, que os jogadores já estão... já está bem enraizada essas combinações, já está bem clara para eles, né? Então esse era o meu desafio depois, desde a minha chegada aqui, é fazer com que o jogo coletivo ele predominasse em relação à parte individual, porque eu acredito muito nisso. O futebol é um jogo coletivo e aí os jogadores precisavam entender isso e nós conseguimos numa velocidade, na minha opinião, rápida, porque eu estou aqui há aproximadamente 45 dias. Na minha opinião, 45 dias no futebol não é nada para você criar comportamentos coletivos, mas nós já conseguimos, então nós chegamos num bom momento para fazer o clássico, e é o que nós queríamos, né? Porque antes do jogo do Criciúma, né, eu falei que nós íamos para vencer e tivemos desempenho para vencer. Acabou que o episódio do VAR nos tirou a vitória. Nós queríamos cravar nossa vitória contra o Náutico na última rodada, então nós vamos chegar no clássico num momento importante nosso de ascensão, de desempenho e também de resultado. Então nós temos que encarar esse jogo como uma final, como tem que ser, né? Não só por ser o clássico, mas que as rodadas elas estão chegando próximo do fim. Então realmente é uma final para nós. Ô Moser, tudo bem? Boa Tudo tarde. Você acha que pode ser um jogo para frente esse, né, pelas características aí das duas equipes, ou por se tornar, por ser um clássico, né? De repente os times podem ficar ali com um pouco mais de receio, mudar a estratégia? Não, os clássicos no Brasil, principalmente os clássicos regionais no Brasil, ele tende, principalmente no início, a ser um jogo mais truncado, né? Por si só, né? As duas equipes não estão numa zona confortável da tabela, então provavelmente o início é um início mais truncado, de estudo, né? de duelo individual no setor, né? De primeira e segunda bola. E nós temos que estar preparados para todos os cenários, inclusive para esse. Porque se o jogo se caminhar para esse lado, nós estamos preparados. Se o jogo se caminhar para um jogo mais técnico, nós também estamos preparados. Na minha visão de futebol, um time tem que saber fazer tudo, principalmente na exigência que é o jogo hoje. Tem que saber marcar baixo e transitar, tem que saber empurrar o adversário para trás e ter combinações, ter ideias ofensivas. Tem que ser forte em bola parada, né? Bola parada define 40%, 45% dos jogos, estatisticamente falando, né? Então, na minha opinião, nós temos que estar preparados para todos os cenários e pode ter certeza que nós estamos. A posição Aston Bella, Rádio Central. Bom dia, Bom dia. Gostaria que você fizesse uma avaliação de quando você chegou com relação aos jogadores que chegaram agora, os novos jogadores, né, depois da reabertura da janela. Qual é o seu posicionamento? Você acha que melhorou? Pode melhorar ainda mais o grupo? Qual que é a sua visão em relação ao elenco atual agora do Guarani? Nós já tínhamos um elenco forte e hoje nós temos um elenco ainda mais forte, né? Com a chegada do João, o goleiro, do Ivan, o zagueiro, do Richa, do Edson, do próprio Bruno, do Janisson, enfim, de todos os jogadores que chegaram. Com certeza qualificou, do Mike, do Jamerson, qualificou o nosso elenco, né? Então me deu uma gama maior de opções, né? E seja individual, seja coletivo, até mudança de sistema, que nós podemos mudar com esses jogadores. O próprio Yuri, né? O Yuri e o Gênesis, por exemplo, pode jogar juntos, né? Nós fizemos um teste com o Gênesis durante a semana, ainda vamos esperar as próximas horas para ver se nós vamos contar com ele ou não. Então, assim, com certeza nós qualificamos o nosso elenco, seja na parte técnica e principalmente na parte física, que hoje, na minha opinião, no futebol precisa ter saúde, bastante saúde. O jogo exige isso, né? Um atleta não corre menos do que 10 quilômetros num jogo, 800, 900 metros de alta intensidade. Então, não sou eu que estou falando, o futebol mundial ele evoluiu, o jogo evoluiu, né? Então, e de consequência nós temos que estar atento a essas mudanças, e aí nós tivemos esse cuidado nas contratações, né? De jogador com capacidade técnica, mas também muita capacidade física. Então, foram esses atletas que nós fomos buscar, e prova disso que com a chegada deles qualificou o nosso elenco, que já era forte, mas qualificou ainda mais, e nós
estamos, na minha opinião, evoluindo como equipe. Mozer, amanhã vai ser seu primeiro derby, também Sim. o primeiro de alguns jogadores. Vocês vão encontrar no Moisés Zuccarelli uma atmosfera com estádio cheio, mais de 14 mil ingressos vendidos. No aspecto emocional, como você tem trabalhado isso com os jogadores? Para vocês, assim, enfrentar um adversário com a casa lotada, passa o favoritismo para eles ou não? É óbvio que jogar dentro da própria casa com o apoio do teu torcedor, ele é um ponto positivo, né? Mas do outro lado, nós como adversários vamos encontrar uma atmosfera como essa, pode ter certeza que isso, eu tive a oportunidade de jogar alguns clássicos ao longo da minha carreira, Flamengo e Vasco, por exemplo, com 100 mil pessoas, assim, ele te dá uma motivação a mais, né? Então, é o primeiro clássico de alguns jogadores, é o meu primeiro derby também, então pode ter certeza que isso está nos motivando bastante, bastante mesmo, porque nós vamos jogar na casa do adversário, eu conheço bem o trabalho do Hélio, né? Respeito o trabalho dele, é um treinador que motiva bastante, ele com certeza está mobilizando do outro lado, mas nós também estamos mobilizando aqui. Então pode ter certeza que vai ser um clássico bem disputado, sem dúvida. Sem dúvida vai ser bem disputado. E o fato de ser no campo do adversário com o torcedor enchendo o estádio vai nos motivar ainda mais. Mais do que se fosse num campo neutro, pode ter certeza que nós vamos estar preparados para encontrar também essa atmosfera e saber lidar bem com ela. Fazer com que essa atmosfera seja um combustível a mais para nós. Mozer, ainda sobre essa questão do Guarani jogar fora, nessa temporada o Bugre só venceu 2 jogos fora de Campinas, né? 2 contra o Novo Horizontino, um no Paulista e outro agora na Série B. E quando a gente pensa em derby, o Guarani não vence jogando fora de casa há 13 anos já. Isso tudo somado causa um pouquinho mais de ansiedade dentro do grupo? Não deve causar, não deveria, né? Então nós também vamos saber lidar com isso. Nosso time é um time experiente também, né? Tem alguns jogadores que vão jogar o primeiro derby, mas é um time experiente. Então nós temos que controlar essa ansiedade, tentar quebrar esse tabu, né? E mais do que o tabu, assim, eu encaro como um jogo importante para a nossa classificação. Além da importância, que eu já estou sendo até repetitivo, a importância do derby em si, mas para a nossa classificação é de suma importância que a gente pontue, né? Então, e para pontuar, na minha opinião, tem que ter desempenho, não tem outro caminho assim. Na grande maioria das vezes, quando você tem desempenho, você está mais próximo de vencer. Então, nós precisamos nos adaptar rápido àquilo que o jogo vai pedir, né? Como eu frisei antes, pode ser um jogo de muito duelo, de muita disputa, pode ser um jogo que caminhe mais para o refino técnico. Então, nós temos que estar preparados para todos os cenários e fazer sempre o nosso melhor, como nós sempre tentamos fazer o nosso melhor e aí tentar surpreender. Então é um jogo bem aberto, assim, na minha opinião, não tem, talvez, não vejo como favoritismo da parte deles. É óbvio que a atmosfera do estádio pode ser em alguns momentos favoráveis a eles, mas nós somos experientes, sabemos lidar com isso e fazer com que essa atmosfera nos dê o que seja, que nós usemos como um combustível ainda maior, que eu tenho certeza que essa atmosfera aí vai mobilizar ainda mais os nossos jogadores, vai fazer com que nós entremos com mais concentração, com mais vontade para realmente competir na melhor forma possível. Aproveitando o gancho de que vários jogadores vão jogar o derby pela primeira vez, eu queria fazer uma pergunta específica sobre os gringos, né? Os estrangeiros que chegaram. Como que eles estão sentindo esse clima de final, do treino aberto, com a torcida? O que vocês passaram para eles? Como que eles estão sentindo isso? Eles estão ainda no momento de transição, de adaptação, né? Tirando o Richa, que a formação dele é no Flamengo, o Bruno e o Ivan vêm de uma realidade diferente da nossa. O Ivan já jogou alguns clássicos importantes na vida dele, mesmo sendo na base e no aspirante, né? Ele vem do Boca, então o Boca e River é um clássico bem importante aí, né? No cenário sul-americano e até mundial, né? O mundo para assistir, né? Então ele com certeza está acostumado. O Bruno já jogou eliminatória de Copa do Mundo, então é um jogador que também está acostumado a jogos importantes, jogos de peso, né? Então o próprio Richa, formado no Flamengo, então jogou inúmeros clássicos no Rio. Tenho certeza que eles estão preparados caso entrem no jogo. Então, não vejo
É óbvio que os clássicos regionais no Brasil, eles têm um gostinho diferente, né? Talvez aqui o de Campinas ainda um pouco mais, mas tenho certeza que eles estão preparados. Ô Moza, em relação a possibilidades aí, né? Você tem essa situação do Gênison aí, que vocês vão carregar provavelmente ali até momentos antes da partida, né? O Giovanni Augusto teve boa atuação jogando como falso 9, acho que na vitória sobre o Cruzeiro. Quais são as possibilidades que você tem ali? Eu sei que você não vai falar tudo, não vai confirmar a escalação ainda, mas o que de repente, qual pode ser a variação que você pode ter para definir o time? Nós vamos esperar a questão do Gênesis. Eu posso usar o Giovanni como falso 9, eu posso fazer o Giovanni e o Isaac jogarem juntos. Eu aproveitei quarta e quinta-feira para fazer algumas formações e assim já defini a formação. Óbvio que não vou falar para vocês, né, mas 95% da formação ela já está definida. Vamos aguardar os últimos instantes para poder amanhã realmente bater o martelo nos 11 que vão iniciar. Mas eu tenho algumas possibilidades e nós treinamos elas, né? Então eu vou definir realmente amanhã na preleção. Moza, para o torcedor do Guarani não poderia ser diferente, né? O derby é um campeonato à parte, e que você pode dizer dessa frase, né, que o torcedor sempre utiliza, né? Derby não se joga, se ganha. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu concordo em 90% dessa frase, assim, porque realmente é um campeonato dentro do próprio campeonato, mas nós precisamos nos adaptar aos cenários, como eu falei antes, né? Vai ser um jogo principalmente início de muita disputa de primeira e segunda bola truncada, então nós precisamos desde o início ganhar duelo, ganhar a primeira e segunda bola, competir, ter realmente imposição, porque o futebol é um jogo de imposição. Então, pode ter certeza que nós estamos preparados para o derby. Como eu falei antes, na minha opinião, em termos de desempenho, nós estamos chegando num bom momento, que é o momento que eu gostaria de chegar. Quando nós vimos a tabela e vimos a data do derby, eu falei, espero chegar vencendo e jogando bem, né? Então, é dessa forma que nós estamos chegando no derby. Isso nos dá uma confiança grande para fazer um grande jogo amanhã. E aí, realmente, se adaptar àquilo que o jogo está pedindo e fazer com que os episódios sejam favoráveis a nós, né? Como foi no último jogo, fazer com que os episódios sejam favoráveis a nós para competir da melhor forma possível para poder vencer.